Renovação de mente. E é isso que vai acontecer nessa hora, por esse tema maravilhoso. O homem interior renovado a cada dia. Abra sua Bíblia aí no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16. Anote. O irmão Giovanni não apanhar vocês e manobrar, entendeu? E em breve as mensagens vão estar no canal. Graça Sem Mistura, esse é o canal. Viu? Assine lá o canal, dê o like e vigie na terra no comentário. Vigie, viu? Vigie na terra. Vamos ler? 2 Coríntios 4,16. Diz assim, esse é o texto inicial para irmos até 1 da tarde, hoje é até 1. Tem ali o café, já fiquei de água na boca com pastel, ali que a irmã trouxe. Temos bolo de laranja e temos café com leite. Mas não é do irmão Vidal, não. É da nossa irmã ali, que eu esqueci o nome dela. Glória a Deus, esqueci. Vamos lá. 2 Coríntios 4,16 diz assim, por isso nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se desgastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. Onde é que está o homem interior aí? Sabatina. Lembro que tomei muito bolo em matemática. Dona Wanda, não esqueço nunca dessa abençoada, já morreu. Tomava cada bolo, meu irmão, porque 1 em 1, irmão Giovanni, eu 4, pau. Pô, em 1 em 1, 4, apanhava direto. Então aqui, por isso nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se desgastando. Este corpo é o seu homem exterior, sua carne. Diz aqui que mesmo que ela se desgaste, o nosso espírito, o homem interior, que está dentro desta carne, vai se renovando dia a dia. Cada dia ele se renova, comendo feijão, arroz, carne de porco, rabada. Quem gosta de rabada, todos gostam. A irmã lá deu like lá. É isso que alimenta o seu homem interior? Não. O que alimenta essas coisas em que aqui pronunciamos, o senhor está brincando, o senhor gosta muito de brincar, o senhor é um palhacinho, né? Gosta de brincar com a palavra. Meu amado, tenha paciência. É para descontrair, para você não ficar nervoso. Tá bom? É para você ficar aí nesse sofá aí, ou nessa cadeira, 2 horas de mensagem. Calma. Seja feliz. Então, o arroz, a rabada, a carne de porco, o feijão, mocotó. Ai para pressão arterial, viu, irmão? Por causa do mocotó, o óleo, o sal. Cuidado, viu? Então essas coisas, ele alimenta o quê? Seu corpo, seu homem exterior, sua carne. Mas o que alimenta o homem exterior, o espírito, que se renova a cada dia, o que é? Mais adiante nós vamos descobrir. Podia até aqui adiantar, né? Não tinha problema nenhum em adiantar. Mas eu vou deixar você curioso para mais adiante nós sabermos o que verdadeiramente alimenta isso aqui, ó. Se é a oração, se é o jejum, se é a consagração, se é subir o monte, se é tomar a ceia, o suco e o pão, né? Se é o ser ungido por falar nisso, eu estou até com uma birruguinha aqui, né? É birruga o nome que fala? Ou é berruga? É berruga? Pronto, eu estou aqui porque tem professor aqui que eu tô ligado.
que tem professor aqui. Então, até uma berruguinha aqui, eu ia até pedir o varão de o vaso de arabaixo, para depois pegar o óleozinho e o óleo ungido para tirar a verruga aqui. O irmão ungiu meu pé. Eu estava com calcanhar, né? Eu estava com aquele, esqueci o nome, num calcanhar, esporão. Aí mancava aqui o irmão, meu Giovanni, vem aqui à frente. Eu estava lá no fundo, lá era obreiro, né? Obreiro. Aí os irmãos, eita, o irmão Giovanni ali. Ei, meu irmão, vem aqui pro público. Não, meu irmão, tá bom aqui. Fica em paz aí, meu irmão. Aí eu levantei para beber uma água e ele me viu mancando. Aí quando terminou, já no finalzinho assim, né? Irmão Giovanni, vem aqui à frente. Aí eu fui lá à frente, a paisana, né? Que ele chamava de a paisana, quando você não ia de gravata e paletó. Aí eu estava paisando, aí veio, botou o irmão Giovanni na frente. O irmão Giovanni está mancando, que eu percebi, e a gente vai ungir agora o local. Aí pegou meu pé, tirou o sapato, a meia não estava muito boa. Você é realista, né, irmão? A meia não estava boa, a meia. E ele tirou justamente do pé. Aí eu tentei tirar primeiro, mas ele viu. Dizia, irmão Giovanni está passando por prova, tanto física como financeira. Eita glória! Aí pegou o óleo, ungiu o pé do irmão. Aí eu fui sentar, claro, acreditando, né, que eu ia ser curado do esporão. Quem falou? Quem falou? Tive que ir, foi pro médico. O médico passou um remédio que eu tomei e melhorou. Ô, varão, deu certo não, mano. A oração, então é assim. Então o que alimenta o homem interior, nós vamos saber. Porque o homem exterior, o corpo, se alimenta das coisas da natureza. Aí que você vê aí, feijão, arroz, etc. Entendeu? Então, cada dia o nosso homem interior, ele se renova. E eu já vou aqui adiantar. Por meio de quê? Por meio do Evangelho. Por meio da pregação do Evangelho. Não é por meio da doutrina da Bíblia. É por meio da doutrina do Evangelho. A doutrina de Cristo. Contida na Bíblia, chamada de Evangelho, é que alimenta a cada dia o seu homem interior. Esta mensagem, por exemplo, é uma das que vai alimentar o seu homem interior. Ele vai se renovando a cada dia. Talvez hoje, ou amanhã, quando você ouvir uma outra, ou depois da manhã, não importa o dia. Cada dia que você ouve uma mensagem do Evangelho, da graça de Deus, da sã doutrina de Cristo, o seu homem é renovado. Não é as doutrinas bíblicas, porque a doutrina bíblica ela pode ser aplicada de maneira que o homem quiser, sim ou não, sim. Mas o evangelho da graça de Deus, ninguém manipula. Muito pelo contrário, o evangelho da graça de Deus faz cair por terra toda mentira da doutrina bíblica aplicada pelo homem. Com as suas teologias, com os seus achismos. E essa doutrina, ela não renova o seu homem interior dia após dia, mas ela manipula, prende, aprisiona o homem, no sentido da mente. Então, acredito que você não sabia que no Espírito somos deuses. Somos deuses, porque somos filhos do Deus Altíssimo. Somos deuses. Todo filho de Deus é chamado, considerado e visto como um Deus. Mas é um Deus de L maiúscula, né? É um Deus, porque é filho do Deus Altíssimo. Glória a Deus. O Evangelho, ele nos ensina a vivermos o homem interior e não o exterior.
Ensina a viver o homem interior, que se renova. Por meio de quê? Do Evangelho. Sempre que você ouve, sempre que você louva o nome de Deus, se renova. Cada dia o seu homem interior. E o Evangelho te ensina, me ensina a vivermos esse homem interior. Não viva a carne. Paulo vai dizer aos Gálatas que se vocês viverem segundo a carne, vocês vão morrer. Mas se viver segundo o Espírito, viverás. Então o homem interior, ele é alimentado pelo Evangelho, e o Evangelho nos ensina a vivermos este homem interior. Glória a Deus, que se renova a cada dia. A sua carne não se renova a cada dia. A sua carne para nada presta. A sua carne, ela é errante diante de Deus, pecaminosa diante de Deus. Por isso que Jesus de Nazaré diz que vai ser lançado tanto a alma como o corpo, como a carne no inferno. De que inferno é que se refere a Bíblia? A sepultura, lugar dos mortos. Quando você morrer, esta carne vai ser enterrada. Sepultura, lugar dos mortos, que na Bíblia chama-se de inferno. Então vai deixar de existir tanto o seu corpo como sua alma. Não, mas o pastor lá falou que a minha alma vai para o céu, só se for a dele. Porque a tua não vai não. É porque ele é santo, né, na carne. E aí quando ele morrer, a carne também vai para o céu e é uma bagunça. Que céu é esse, varão? Que céu é esse? Se alma diz respeito a sentimentos, a gostos, a vontades, a desejos, vai entrar isso no céu? Desejo de matar, vai entrar no céu? Alô? Vai? E isso se refere à alma que está nessa carne aí. Seus sentimentos, sentimento de amar, sentimento de matar, desculpa, de matar, já está estreitando, viu, varão? Espera aí, calma. Tá aqui. Não botaram aqui por quê? Ah, ungido. Aqui é ungido. Glória a Deus. Você vê, né? Umas coisas. Ó. Preservou sua saúde. Preservou a minha saúde. É porque não pode beber no mesmo copo, correto? Ah, tá vendo? Explicou, já ia ficar turbado. Porque copo ungido ia ficar turbado já. Tá vendo que eu digo a questão da doutrina do homem? Mas o irmão explicou. É questão de saúde, varão. Ah, sim, tá bom então. Então eu vou beber, tem que ser no descartável, que só eu bebo. Glória a Deus, tá vendo? Não, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Então, o Evangelho nos ensina a vivermos um homem interior que se renova a cada dia, a cada momento, quando nos alimentamos da palavra de Deus, do Evangelho contido na própria Bíblia. O homem interior, o Espírito, não é conhecido por Deus pelo seu nome carnal. Irmão Giovanni, Deus não me conhece como Giovanni. Entendeu aí? Deus não te conhece pelo seu nome carnal, João, Maria, etc, etc, etc. Deus não te conhece. Deus te conhece no Espírito. E Espírito, ele não tem nome. Espírito João, Espírito Maria. Para Deus não. O Espírito não tem sexo. Se é homem, se é mulher. Não, não tem isso. O Espírito diante de Deus, ele é o quê? Perfeito. Deus, quando ele olha você, ele olha você perfeito, sem pecado, sem iniquidade, completamente santo. É assim que Deus te olha. Por isso é que o homem interior, o Espírito, não é conhecido por Deus pelo seu nome de carne, ou pela sua natureza carnal. Deus te conhece no Espírito, é aonde ele habita, porque é perfeito. Deus não habita nessa carne podre que está aí,
ou que está aqui. Pronto, vou puxar para mim, para não machucar o irmão. Vai, eu recebo a mensagem, a revelação. Entendeu? Essa carne podre aqui que você está vendo, Deus não habita. Deus habita no Espírito que está dentro desta carne. O Espírito revestido de carne. Amém? Que é o seu homem interior. Então Deus, Ele não te vê com o seu nome carnal, com o seu véu. Deus te conhece no Espírito, onde Ele está perfeito e aonde Ele habita. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos ler em 1 Coríntios 15, verso 46 ao 48. Aqui nós vamos separar, porque aqui temos um comentário, não assim muito diferente, né? Mas que vai trazer uma edificação para o seu homem interior. Não é para a sua carne. A sua carne está doida para chegar em casa e comer o mocotó que ficou lá. Sua carne está doida ao sair daqui para a praia tomar um banhozinho ali. A sua carne está doida para isso, doida para aquilo. Não. A palavra de Deus aqui para a edificação do seu espírito. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 46 ao 48. Vamos ler todo o versículo. Depois nós vamos explicar um pouquinho de cada um. Amém? Glória a Deus. Não vou explicar ao todo, porque senão iremos passar de 1 hora. E a promessa é até 1 hora. Certo? Então vamos lá. 46 de 1 Coríntios, capítulo 15. Diz assim: não é o espiritual que vem primeiro, mas sim o material. Depois é que vem o espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra. Já vou dar aqui Esse primeiro homem aqui chama-se Adão. Foi o que veio do pó da terra. Vamos lá. E o segundo veio que se refere a quem? Pronto, aí. Tá sabido esses irmãos aqui, viu, rapaz? Não pode falar muita coisa, eles são sabidos. Tão esperto, tão ligado na palavra. 48. Os que pertencem à terra são como aquele que foi feito do pó da terra. Os que pertencem ao céu são como aqueles que veio do céu. Pronto. Glória a Deus. Então esses versículos aqui juntos, ele vai dizer e afirmar que existe um homem interior, chamado de quê? De carne. Pronto, beleza. Aí agora quando você vai para o versículo 46, sem tirar daqui, o 46 vai dizer que o homem carnal não é espiritual, e sim, 46... não é o espiritual que vem primeiro, mas sim o material. Depois é que vem. Então esse homem carnal, ele não é espiritual. O irmão Giovanni em carne não é espiritual. Não é. Então se não é espiritual, irmão Giovanni, eu posso fazer o que eu quero? Andar sem camisa, andar por aí. Não, não é isso não, varão. Você está entendendo mal. Aí tu vai ser preso. Taxado como maluco ou como maluca que está andando peladão pelo meio da rua. Não é isso não, velho. Não mistura as coisas não. Amém? Então diz aqui o 46, diz que existe um homem interior. Nesse homem exterior, chamado de carne. Porque temos duas naturezas. Aí vem o 46, diz que o homem carnal não é não é. O espiritual é o segundo homem. Pegou aí? Então, o seu homem exterior, ele não é espiritual. Ele não é santo, como ensinam aí a religião. Não existe santidade no seu homem exterior. Ou existe, se eu estiver errado, me corrija. Levanta o dedo e eu deixo você falar. Não, irmão, o senhor está errado. Nós somos santos sim na carne. Somos.
Aí você vem aqui e prova por meio da Bíblia que nós somos santos exteriormente, carnalmente. Não somos. É por isso que ele não é espiritual, ele é carnal. O espiritual é o homem interior, o espírito que habita no exterior. Pronto, esse é que é santo. Quando você vai para o 47, vai dizer o que o 47? O primeiro homem foi feito do pó da terra, e o segundo veio de quê? Dos céus. Então, o 47 aqui vai nos ensinar que o primeiro homem, carne, foi feito do pó do quê? Da terra. Se é do pó da terra, então significa que ele tem um fim. Sim ou não? Sim. Pegou a revelação aí, varão? Tá vendo? Que o homem interior ele não é eterno, ou o exterior ele não é eterno. Olha a prova aqui. Ele não é eterno. Um dia vai se desfazer, vai acabar. Então para com o orgulho besta que você tem e ajuda quem precisa, meu irmão. Não vai fazer questão de porcaria, de coisas que não vai te trazer edificação, crescimento. Compartilha, ajuda. Seja humilde, seja sincero. Viva uma vida em Cristo sincera, honesta. Porque uma hora tudo isso vai acabar, meu irmão. Faz questão de porcaria e briga por casa, briga por carro, briga por sapato. Hoje eu briguei. Eu briguei com a esposa, porque a esposa pegou o meu pendrive e sumiu, e o senhor está ensinando. Eu fiquei nervoso, entrei na carne, e foi um negócio porque sumiu com o meu pendrive. Mas é tudo tempo perdido, varão. Porque uma hora vai se desfazer, porque ele não é eterno. Vai se desfazer, vai acabar. Olha aí, o primeiro homem, carne, foi feito do pó da terra, que não é eterno. E o segundo veio do céu, ele sim é eterno. É por isso que o Evangelho ensina você a viver o homem interior, renová-lo dia após dia por meio do Evangelho. Por isso é que o Evangelho ensina, porque esse é eterno, não acaba, não morre, não se desfaz. Verso 48 do mesmo capítulo de 2 Coríntios, capítulo 15, verso 46 ao 48. Aí o 48 vai dizer: os que pertencem à terra são como aquele que foi feito do pó, cheio de falhas, de erros e de iniquidades. Aí eu estava ali atendendo um cliente, aí o cliente disse assim: o diabo é terrível. Diga, é mesmo? Ele influencia o homem. De todos os jeitos ele influencia. Aí eu disse: vem cá, varão, não é essa influência desse diabo com o homem, não é o próprio homem que se deixa ser influência. Não. É um espírito que vem de lá dos capetas, sei lá de onde, e que entra e manipula. Eu digo: nossa. Entendeu, varão? Eu digo: não entendi nada aí. Aí tentou me explicar, tá, foi para a Bíblia e tal, e para não haver uma discórdia, porque é crente, eu não vou perder, porque eu não sou besta, né? Não sou besta, tem um momento. Irmão Elcio ensina isso aqui direto, né? Onde você congrega? Na igreja de Cristo. E a igreja de quê? É um ministério, irmão, não tem. É a igreja de Cristo, eu sou a igreja de Cristo. Aí o pau come. Que ela vem para cima, aí é discussão, aí você não consegue nem divulgar o evangelho para ela. Entendeu? A minha sogra mesmo perguntou. O nome do ministério lá é como MGV. E quem é o pastor? O líder que organiza tudo é o irmão Elcio. É o pastor? Não, que a senhora acha que é, que seja, não tem problema não. Que ele seja o pastor. Ele próprio não se denomina pastor. Mas, se as pessoas querem que ele seja, ele vai ser na mente das pessoas. Mas o próprio declara e afirma que não é pastor de ninguém.
Então ela ficou quieta. Mas se eu fosse para cima, ela ia tomar raiva de mim, ódio de mim, não ia querer nem que eu fosse comer o feijão da velha. E o feijão da velha é bom. E eu não sou besta. Mucuzá é bom. Vou perder? Então tem que ter sabedoria. No tempo certo, nós vamos divulgando o evangelho da graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o 42 diz que os que pertencem à terra são como aquele que foi feito do pó da terra. E os que pertencem ao céu são como aqueles que veio de onde? Os espirituais. Então aqui afirma que o seu homem interior, ele é eterno. E o exterior, não. Vivemos duas naturezas, já foi dito isso aqui. Duas naturezas. A corruptível e a incorruptível. Esta incorruptível é o espírito, o homem interior que não se desfaz. É eterno. E a incorruptível é o seu homem exterior, a sua carne, a sua natureza carnal, aonde Deus não te olha por meio desta carne, porque ela é errante diante dele todo o tempo, toda hora, todo momento. Deus te vê no homem interior, que diante dele é o quê? Perfeito, santo para sempre. Então aí agora você vai viver uma vida de libertinagem na carne? Não, porque se você viver, você vai pagar o seu preço, não é verdade? Vamos sofrer as consequências daquilo em que nós plantamos. Iremos colher. A lei da semeadura em carne, não é no espírito, em carne. Porque no espírito tu és herdeiro de todas as coisas. Completamente herdeiro. Mas na carne, o que tu planta, tu vai colher. Vai cefar. Pode esperar. Então, o Evangelho nos ensina a vivermos um homem interior, mas vivermos uma vida moderada no exterior. Amém? Uma vida moderada. Uma vida controlada pelo Evangelho da graça de Deus. A graça, eu continuo dizendo que a graça não te libertou dos compromissos, das responsabilidades que você tem, dos seus deveres, de você ser uma pessoa honesta, sincera, trabalhadora, cuidadora, amorosa. A graça não te libertou disso, não te libertou e nem vai te libertar. Você vai orar, jejuar, o que você quiser aí em graça e você não vai ser liberto disso. Porque está na sua carne, está na sua natureza humana. O que você tem que fazer é o que Paulo ensina lá em Gálatas, que eu esqueci agora, acho que é o 6, que fala do fruto do Espírito. 5, Gálatas 5, aí o universitário. Está vendo? Está vendo, varão? Aí. Não está aqui na retaguarda, mas está à frente, auxiliando. É disso que a gente está falando. Porque eu não sou o bambambam aqui, irmão Giovanni, ele prega direto, irmão Giovanni é o cara, viu, velho? Sinceramente, nada, varão. Sou falho, igual a você. Sou igual a você. Por isso precisamos de ajuda um do outro. É bem verdade que tem uns que têm mais controle, outros, e aí vai. E cada um vai ajudando um ao outro. Foi o que aconteceu aqui agora. Agora. Gálatas capítulo 5. Vai lá ver os frutos do Espírito, são 9, né? Aí lá no último, Paulo diz o quê? Que devemos ter o quê? Domínio próprio. Esse domínio próprio é sobre o espírito, o homem interior, ou é sobre o homem exterior? Sobre o homem exterior. É disso que Paulo está falando para os Gálatas. Tenha domínio próprio. Nem tudo que você deve fazer, que está ao seu alcance, você deve fazer. Você tem que se controlar. Você tem que, quando é momento de fugir, fuja, meu irmão. Não, mas eu sou homem. Eu sou o cara. Não, meu irmão, fuja, corra. Mas corra mesmo. Agora cuidado com o coração. Eclesiastes capítulo 12, verso 7. Eclesiastes 12, 7. Eclesiastes 12, 7. Vai dizer, então, o nosso corpo voltará para o pó. Pegou aqui? Que é o seu homem exterior, essa carne que está aí.
E junto com esta carne vai a alma, que o pastor lá no sistema religioso disse que vai para o céu. Viu? Essa alma vai junto para o pó. Esse pó aqui, ó, esse pó aqui, na Bíblia, é conhecido como inferno. Mundo dos mortos. Sepultura, do grego. Se você pegar o Google lá e pesquisar o que significa inferno no original grego, você vai ver o que significa. Mundo dos mortos. Colocado na Bíblia pelos escritores fraudulentos de inferno. Então o nosso corpo voltará para o pó, que é o mundo dos mortos, inferno, sepultura da terra. De onde veio? Então, o homem exterior veio de quê? Do pó da terra. Veio da terra e para lá ele vai voltar. E o nosso espírito, que é o homem interior, voltará para Deus que o deu. E quando é que isso acontece? Quando você morre. Deixa de existir. Quando o seu corpo, a sua natureza humana, junto com a sua alma, com os desejos, com tudo que é ruim, vai para o inferno, para o pó da terra, para a sepultura, lugar dos mortos. Esse vai para a terra. Mas o homem interior, que estava dentro deste homem exterior, voltará para Deus. Perfeito. Sem pecado, e sem mancha, e sem mácula alguma. Lindo, maravilhoso, perfeitinho para Deus. Então esse verso nos ensina que o nosso corpo, homem exterior, carne, vai voltar para onde? Para o pó da terra, de onde veio. E o nosso espírito, homem interior, voltará para Deus, que foi Ele que deu. Não foi o pastor que deu. Não foi o aceitar Jesus que deu. Porque eles dizem assim, ó. Eles dizem assim. Você levanta a mão. Quem já fez? Tem um bocado aqui. Levanta a mão, aceita Jesus. Aí quando você aceita Jesus, você é selado com o Espírito Santo. Não é assim? Não é assim? Eu aprendi assim. Eu aprendi. Então eu não tinha o Espírito. Não tinha. Correto? Eu tinha que aceitar Jesus para ter o Espírito Santo. Sendo que o Evangelho vai dizer, me ajude, eu acho que é Efésios 1:13. Não é isso? Efésios. Pensou que eu não ia lembrar, né, varão? Meu irmão, tá indo. Então Efésios 1:13 vai dizer que nós somos selados com o Espírito Santo ao ouvirmos o Evangelho da graça. Acabou. E como é que agora eu tenho que aceitar Jesus? Não, você já tem o Espírito de Deus em sua vida. A questão é que você ainda não descobriu isso. Porque o sistema religioso, ele tem lhe manipulado, lhe enganado. Tem transformado a sua mente voltada para aquilo que eles ensinam. Mas no dia, meu irmão, que você voltar para as verdades do Evangelho, você vai descobrir que você sempre teve o Espírito Santo na sua vida. Que você sempre foi filho de Deus. Sempre. O homem ele tem um poder sobre o homem, até o homem conhecer o poder de Deus. Mas não é não é o falar de línguas. Eu não sei nem fazer esse negócio. Eu era meio contra isso, né? Só não tinha um conhecimento. Então o homem ele tem um poder sobre o homem, até o homem descobrir o poder de Deus, até o homem descobrir as verdades contidas no Evangelho, até o homem receber a metanoia, a libertação da mente por meio do Evangelho da graça de Deus. É só até aí. Depois daí homem nenhum lhe manipula.
Ele vai usar o que tiver na Bíblia aí, ele não consegue mais te manipular, porque você recebeu a renovação na sua mente. Mas até lá, o homem escraviza homem, o homem manda em homens, que é o que a gente tem visto aí fora. Eu mesmo era uma marionete, um fantoche. Vai para lá, vem para cá. Eu era como a onda do mar. Aonde me levava eu ia. O que mandava eu fazer, eu fazia. Eu era assim. Viu? Eu não sei nem quanto tempo eu tenho na graça. Eu até esqueci. 3 anos atrás. Não tem isso tudo não. Uns 2 anos atrás, mais ou menos. Eles deixaram de me enganar. Os homens deixaram de me manipular. Entendeu? Porque o homem tem poder sobre o homem até ele conhecer o poder de Deus. E esse poder de Deus não é línguas estranhas. Não é pregar bem. Não é ser taxado de pregador itinerante. Não é ser um bom professor de escola dominical. Poder de Deus não é pular e correr dentro da chamada igreja. Não é isso. O poder de Deus é o evangelho que transforma, que cura, que liberta o homem na mente. Não é da droga, da cachaça. Porque esses desejos estão aí e ninguém tira até que você morra. O que muda é o domínio sobre os desejos que você tem na carne. Isso é que muda. E para ter domínio sobre os desejos da carne, não precisa de jejum. De ir para o culto disso, o culto daquilo outro, ou subir monte, ou ser ungido, não depende disso. Depende de você resistir os desejos da sua carne, do seu homem exterior, que está aí todo o tempo do seu lado, ou em você. Então até lá vamos viver sobre o efeito da carne, que se reflete cada dia em nossas vidas. Mas o homem interior que está nesta carne, que a cada dia é afrontada, ele se renova a cada dia. E o que importa para Deus não é a santificação da sua carne. O que importa para Deus é o seu homem interior, que é alimentado, sustentado cada dia pelo evangelho dele. Por isso, viva o seu homem interior. Cuide do seu exterior com sabedoria. Mas o seu homem interior é o principal diante de Deus. Gálatas 6:7. Gálatas 6:7. Vai dizer que todos os filhos na carne, todos feitos na carne, de bem ou mal, será cobrado na carne e não no espírito. Leia comigo. Não se enganem. Paulo falando aos Gálatas na sua época. Aí a pergunta que sempre se faz: aplica a você? Leia aí. 1 minuto só. Não, 1 minuto é muito, né? Se aplica a você? Ou não? Não? Se aplica aqui. Não se enganem. Paulo falando a quem? Aos Gálatas. Então não serve para mim, irmão Giovanni. Serve não? Não? Serve não? Não se enganem. Ninguém zomba de Deus ou ninguém engana Deus. Ninguém tira Deus como otário. Ou tira. O que uma pessoa, observe, algumas traduções dizem o que o homem, não é verdade? Mas observe que não diz o que o crente, ou que o cristão, o que está em graça,
ou que já recebeu a libertação da mente, diz isso lá? Diz lá? Na sua tradução diz o quê? Tudo que o homem ou a pessoa plantar, isso mesmo serve para todos. Você pode pregar bem, fazer o que você quiser. O que você plantar, como foi dito, vai colher. Aqui. Então todos os feitos na carne, bem ou mal, será cobrado na carne e não no espírito. E por que não no espírito? Porque já ensinamos aqui. Porque diante de Deus ele é o quê? Ele é santo. O espírito, ele não tem pecado. O espírito, ele não peca diante de Deus. É por isso que tu és santo. Tu não és pecador diante de Deus, porque Deus não trata, vou repetir, com a sua carne, Deus trata com o seu espírito, com o seu homem interior, que diante dele é santo. Mas na carne, se você plantar, você vai colher. Então, irmão Giovanni, diante de todo esse ensinamento aí, diante de toda essa apresentação aí, como fazer morrer a natureza terrena? Como fazer? Mas já foi dito aqui, não já? Já foi dito. Alimentando o seu homem interior. Priorizando o seu homem interior. Então, vou deixar de existir na terra? Não. Você vai viver em carne com moderação, controle, domínio próprio sobre as paixões carnais que, por certo, virão sobre sua vida. Mas você deve dominá-las. Você deve resisti-las. Para quê? Para que o homem interior que está na carne seja alimentado dia após dia por meio do evangelho. Porque a audição vem de quê? Do seu homem exterior. Você precisa ouvir. Os seus olhos vêm de quê? Do seu homem exterior que precisa ler. E tudo isso lhe traz alimento sólido para o seu espírito. Quem prega aqui, você está aí ouvindo algo que é da natureza terrena. Transmite para o seu homem interior. E você cresce. E você desenvolve. Ou você acha que eu cheguei a esse nível aqui de estar pregando, que não sou, como disse, não sou melhor do que ninguém. Mas cheguei aqui a este nível de pregar por meio de quê? De ouvir, de ler, de estudar. Para que eu viesse aplicar aquilo que edificasse a vida dos filhos, dos eleitos, dos predestinados em espírito. Que somos nós. Todos nós, filhos de Deus, já temos o Espírito de Deus dentro do homem exterior. Já temos. E esse homem interior não foi adquirido, como disse, pelo jejum, que muitos fizemos lá no sistema. Pela oração de madrugada, que a fila é curta, não. Pelo tomar da ceia, o pão e o vinho, também não. Mas foi quando ouvimos o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça nos deu a certeza de que antes da fundação do mundo, já éramos filhos de Deus em espírito. Porque Deus, Ele não é pai da sua natureza carnal. Deus não é pai da sua natureza carnal. Deus é pai do seu espírito. Não coloquei os versículos aqui. Mas você pode ler aí na sua casa ou anotar aí na sua agenda, Hebreus 12, do verso 6 ao 9. Vai dizer que Deus não é pai da sua carne. O pai da sua carne é Dona Maria, seu João, o meu é Ciro, Maria da Conceição. Esses são os meus pais carnais, irmão Giovanni. Mas do meu espírito, meus pais, não é. Pai do meu espírito é Deus, que habita em mim, no meu espírito. Esse é pai do meu espírito. Entendeu? Glória a Deus.
Então, como filhos, somos um espírito que veio a essa terra e se revestiu de carne para viver o quê? Experiências humanas. O nosso espírito, o homem interior, ele vive experiências humanas. Porque está aí, dentro de você. Ele vive, ele compartilha. Todo tempo. Quando você bebe uma garrafa de marafo, uma cachaçinha com limão e mel, vodka, quem gosta? Jurubeba, né? Meu pai gostava de pitu com limão e mel. O irmão me ofereceu lá, eu fui descendo um desviado lá dos infernos. O filho do capeta. Aí eu passei indo para casa almoçar. Disse, irmão Giovanni. Diga, meu irmão. Venha, meu irmão, bater um milome com limão e mel. Filho do capeta, desviado. Ô, limão é milome, irmão. Com limão e mel. Cheguei em casa indignado. Pô, é milome. É, Sandrinho? O cara me ofereceu milome. Então, o meu espírito, ele participa dessas experiências todo o tempo. Boas e ruins. Todo o tempo. Seu homem interior. É esse espírito que está aí dentro desta carne que vive as experiências em que você vive, humanas. Todas. Todas. Mas o interessante de tudo isso é que ele não entra em nada. O seu erro que você cometeu na carne não atinge o seu espírito. Não atinge porque ele é santo diante de Deus. Ele é perfeito. E quando essa carne podre sofrer as consequências dos erros em que você comete, o seu espírito está tranquilo. Mas infelizmente, eu falo infelizmente, porque como é que algo santo, né, habita em algo tão podre, não é verdade? E o pior é que esse espírito, o homem interior, que é renovado a cada dia, ele vai compartilhar dessas experiências até você morrer. E se você demorar... Aí agora, irmão Giovanni, o Espírito deve dizer assim, poxa, rapaz, mas esse cara está demorando de morrer para eu voltar para Deus. E o cara bebe, e o cara fuma, e o cara isso, e o cara aquilo. E eu tenho que estar vendo essas coisas. Isso é o Espírito falando. Meu Deus do céu, mas... Ô Deus, não tem como acabar com esse cabra, não? Eu não aguento mais compartilhar dessas coisas que ele... Isso é para descontrair, viu, irmão? É algo para você ficar aí mais alegre, mais contraído. Você está tenso. Mexa um pouquinho, viu? Mexa um pouquinho. Não pode levantar para beber água, porque aqui tem disciplina. Viu? Aqui tem disciplina. Aqui no meio da pregação, se o varão levantar para beber uma água, ele vai para o banco da disciplina, que é depois daquela coluna lá, ó. Segunda coluna de lá para cá é o banco da disciplina. Não sabia não? Mas é. Estou brincando, varão. É para descontrair. Aqui nós somos livres para fazer o que quisermos. Claro, com moderação. Estamos aqui por amor, voluntariamente. Aqui não tem banco de disciplina não, varão. É brincadeira. Aqui não temos pastores, temos uma pessoa que organiza, né? Que colabora. Como todos aqui colaboram, tá bom? Então é só para descontrair. Então, como filhos, somos um espírito que veio a essa terra e viver experiências humanas. Está lá em Romanos capítulo 8, no verso 14. Se você quiser anotar, você anota e lê em casa. Né? Em Efésios 3, 14 e 16, vai dizer aqui, ó, que a sua verdadeira identidade é o quê? É o espírito, é do que a gente ensinou. É você priorizar o seu espírito, porque a sua identidade ela não é carnal diante de Deus, mas é o seu espírito, o seu homem interior. Está lá em Efésios
3, 14 ao 16, que diz que a sua verdadeira identidade é o Espírito, que está dentro desta carne chamada de homem exterior. Pronto, a sua identidade diante de Deus não é essa carne aí. Não é o seu eu, suas formações, seu dinheiro na caderneta, o carro bonito, não é nada disso diante de Deus. Mas a sua identidade, a sua verdadeira identidade diante de Deus é o seu Espírito, seu homem interior, que está no homem exterior. A esposa diz assim, você repete a mesma coisa. A esposa, olha mesmo, se não fosse minha esposa, você repete a mesma coisa 3, 4 vezes. É, filha, porque tem gente que tem dificuldade para entender. E você precisa repetir 2. Quem já estudou, quem já passou por psicólogo, sabe disso. Psicólogo ensina. Repita 2 ou 3 vezes quando necessário. Quando necessário. Quando não, você retém. Só fale uma vez por palavra, para você não se complicar. Então existem situações que você precisa repetir, é o caso dessa aqui. É preciso repetir, porque tem pessoas que têm dificuldade para entender certas coisas. Sim ou não? Sim. De Efésios 3, 14 ao 16, onde diz que a sua identidade é o Espírito que está dentro de você, não a sua carne. Hebreus 12, versos 6 ao 9. É a irmã que está pedindo aqui os versículos, para poder anotar na agenda, para poder ler, né? Isso é bom, isso é bom. Bom, isso é bom, isso é maravilhoso. Quem tem dificuldade, anota, não tem problema nenhum. Meu sogro dizia que era pecado. Que pecado, rapaz? Aí você está anotando aí, é pecado. Pecado o quê? É pecado. Fazer esboço para pregar é pecado, porque você não é usado pelo Espírito Santo. Que é isso, rapaz? Tá bom. É idoso, 70 anos, não posso fazer nada, né? Se não, meu irmão. Então, Jó 38, do verso 1 ao 21. Jó 38, do verso 1 ao 31, vai dizer que você é um espírito predestinado antes da fundação do mundo. Já éramos filhos e não sabia. Eu mesmo não sabia. Eu achava que eu era um herege, que eu era um pó da terra. Quando eu errava, eu digo, pronto, perdi a salvação. Jesus vai voltar e eu não vou ver. Vou ficar nessa terra dos viventes. Vou para o inferno, vou arder no lago de fogo. Era assim que eu pensava. Acredito que você também. Mas nós já éramos, como filho, já éramos predestinados por Deus antes de tudo ser formado. Imagine a alegria de você saber disso. Lá no sistema foi ensinado que você era um pecador, que precisava fazer por merecer. Aqui na graça você não faz por merecer, porque você já é diante de Deus. Já é, meu irmão, diante de Deus. Então, não servimos a Deus em carne, mas no Espírito, na mente, no homem interior e não no exterior. Priorize o seu homem interior, cada dia, cada momento, cada instante, e dê controle, domínio próprio sobre a sua carne, sobre o seu homem exterior, para que você não venha sofrer as consequências daquilo que você plantou no homem exterior e não no interior, porque o interior diante de Deus é perfeito e mais que vencedor. Amém? Graça e paz, e até o próximo vídeo, querendo Deus. Tchau!